amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus por esse culto que nós dedicamos ao Deus da nossa vida e da nossa salvação, o Deus Criador dos céus e da terra. A Ele, de fato, devemos nosso louvor e toda a glória seja dada sempre a Deus. Irmãos, vamos passar para a nossa mensagem. Mensagem faz parte do nosso culto. Nós entendemos que dentro do culto, a mensagem é Deus falando diretamente conosco por meio da sua palavra. Deus falando conosco. Nós entendemos que o culto é conduzido pelo Espírito Santo de Deus, em tudo aquilo que nós fazemos, as orações, as leituras, os louvores, tudo conduzido pelo próprio Deus, para a exaltação do seu ser. E existe sempre a expectativa de todos nós, quando nós abrimos a palavra de Deus, lemos ela para refletir em cima dela, que Deus, de fato, fale conosco ao ponto de nós escutarmos a sua voz. E o escutar a voz de Deus não é que Deus vai falar no nosso ouvidinho assim, todo mundo vai escutar uma voz especial, né? Asla, não é assim, né? Deus fala ordinariamente, de maneira comum, quando nós, de maneira sincera, nos colocamos à disposição do próprio Espírito, né, para ouvir a voz de Deus por meio daquilo que Ele se revelou a nós. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens em Marcos, e nós vamos ler hoje Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Narra um dos milagres de Jesus Cristo, e é um milagre que é narrado nos 4 evangelhos, não somente Marcos, mas Mateus, Lucas e João também narram esse mesmo milagre. Um milagre que relata a multiplicação de pães e peixes. Eu vou ler o texto, peço que vocês acompanhem atentamente na Bíblia de vocês e pode deixar a palavra de Deus aberta. Assim diz Deus por meio das Sagradas Escrituras. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver? E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar? Pai, poderoso é o Senhor. O Senhor que é o Criador de todas as coisas. Não lhe falta nenhum tipo de recurso. O Senhor é quem cria do nada todas as coisas. Tudo veio à existência pelo poder da sua palavra.
E louvado seja o teu santo nome, porque parte da tua palavra está revelada a nós. Obrigado, Deus. Obrigado por ela, obrigado por nos relatar esse milagre de Cristo Jesus, assim como o evangelista Marcos registrou, e que por meio desta palavra, Deus, nós sejamos confrontados e também consolados pelo Senhor nesta noite, que a esperança seja plantada no nosso coração, no texto que se abre diante de nós, que teu Espírito Santo, pelo teu poder, possa nos conduzir em todas as coisas, tanto no falar como no ouvir. Esteja conosco, Deus, precisamos do Senhor. Sem o Senhor, nosso exercício espiritual aqui é vão, mas nos ajude, precisamos de Ti. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Provavelmente todos nós já ouvimos uma frase que diz: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Frase simples, né, irmãos? E que revela tanta verdade, como o pouco com Deus é muito. Gente que vai ficando um pouquinho mais experimentado na caminhada cristã, eu tenho os meus 26 anos aí já nessa caminhada cristã, envolvido em tantas coisas, envolvido em alguns trabalhos, e eu já vi sobrar muita coisa em algo que a gente tinha certeza que ia faltar. Eu já vi isso pessoalmente, assim. Eu lembro quando a gente fazia acampamento, Fabinho, e lá na Federação de Mocidades, um tempo que inclusive a gente, de alguma maneira, se encontrou ali, se viu, né? E eu lembro que quando a gente se reunia para fechar o preço do acampamento, eu era aquele que sempre levantava a mão e eu falava assim: eu acho que dá para diminuir esse valor. Enquanto em R$10, e na época, quem vai lembrar, assim, acampamento para ser caro era R$100, né? Falava que o acampamento era R$100, e a gente pensava, como é que eu vou pagar esse acampamento, né? Porque é muito dinheiro, né? Continua sendo muito dinheiro de R$100, né? Não deixa de ser muito dinheiro, mas na época um acampamento de R$100 era um negócio assim, não dá para ir, né? E eu lembro que numa dessas, que o acampamento tinha que fechar R$60, R$100, eu falei assim, dá para fazer por 60. Aí o pessoal falou assim, com certeza não dá. Eu falei, não, a certeza eu quase tenho ela também, que não dá, mas nós vamos fazer por 60. Aí a Débora Beral, amiga nossa, a Fabinho também conhece bem, alguns conhecem aqui, a filha do senhor Zé Beral, né? Ela falou assim, e fazia essa reflexão assim, como é que não vamos fazer com isso? Porque era um bando de jovem, né, irmãos, que a gente não tinha. Ali, mal era salário mínimo, né? Alguns receberam meio salário, outro salário mínimo. Ou seja, se o acampamento der errado, quebrar, está todo mundo quebrado na vida, né? Assim, se a gente sai de um acampamento devendo R$2.000, jovem de 18 e 19 anos, irmão, está com uma dívida que não paga nem o resto da vida, né? A gente não ganhava nada. E a gente fazia esses desafios. E é impressionante como que a gente comia no acampamento, se divertia, aproveitava, pagava o sítio, pagava a cozinha, pagava todo mundo. E eu lembro que, num desses acampamentos meio arrojados que nós fizemos, sobrou muito dinheiro. Sobrou dinheiro, assim, que a gente, pela primeira vez, assim, na federação, a gente guardou dinheiro no final do ano, assim. Mas guardou mesmo, tipo assim, irmãos, R$2.000, que na época era muito dinheiro, gente. E não sabia nem a gente começou a pensar, a sonhar, deixaram a gente sonhar que um dia a gente ia fazer um acampamento de graça. Né? De graça, porque se a gente juntar mais um pouquinho, a gente faz de graça, né? Mas é que Deus, Ele de fato, a gente não sabe às vezes os seus caminhos, Ele faz com que o pouco, né, feito com fidelidade e usado com fidelidade, seja muito. Isso vale para muitas coisas na nossa vida, irmãos, inclusive na nossa própria casa, na questão das nossas finanças. Às vezes a nossa realidade, a realidade brasileira, é uma realidade dura, não é uma realidade fácil. Às vezes a gente olha para o nosso salário e a gente olha para a quantidade de dias que tem no mês, a gente fala assim, não vai dar, né? Falta sempre salário no nosso mês, né? A gente vê aquilo ali, as contas tem que pagar, os dias, o tanto de coisa tem que comer, e a gente vai olhando,
mas Deus ele instrui o seu povo também com sabedoria a fazer com que o pouco, né, talvez não seja o muito, né, não sobe, mas seja o suficiente, E o suficiente, irmãos, é muito, né? Numa realidade em que muitos brasileiros, assim, estão completamente endividados, né? O pouco pode ser muito quando aquilo é o suficiente para a sua vida, né? Esse texto, e eu já vi ele sendo utilizado de várias coisas, né, em várias maneiras, até para questão financeira também, né? Tem sempre as pessoas que se apropriam da palavra de Deus, às vezes para ir para caminhos longe do que a palavra está falando, né? Já vi gente usando esse texto para falar que Deus pode multiplicar as bênçãos na sua vida, as finanças na sua vida, multiplicar um punhado de coisas, assim. Já vi gente usando os 5 peixes, os 5 pães, os 2 peixes, né, como representação alegórica de alguma coisa, né? Cada um daqueles peixes significa uma área da sua vida que você precisa cuidar, porque aí Deus multiplica. Irmão, tem de tudo, né? A gente precisa olhar para o texto e ser simples com ele. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, que é uma palavra poderosa, rica, que busca abençoar o seu povo, e especialmente esse texto aqui, ele tem uma perspectiva de dizer algo para a igreja de Cristo, para os discípulos, que somos nós. Naquele tempo, os discípulos que conviveram com Cristo Jesus, mas nós olhamos para esse texto e nós podemos nos enxergar nesse texto como parte dos discípulos de Cristo Jesus. E o que esse texto traz, além de especialmente falar quem é Jesus? Porque, na verdade, o Evangelho de Marcos o tempo todo está respondendo uma pergunta que constantemente eu falo com os irmãos. O Evangelho de Marcos está respondendo uma pergunta: quem é Jesus? E a resposta ele é o poderoso Filho de Deus. Ele é o poderoso Filho de Deus. E esse texto responde isso. E aqui eu não preciso nem me exercitar muito para que os irmãos entendam por que esse texto está falando que Jesus é o Filho de Deus e ele é poderoso Deus, assim como Deus Pai é. Porque esse texto, algo é criado. Qual é o alimento que estava disponível ali, irmãos? 5 pães, 2 peixes. Tudo que foi comido por essa quantidade de pessoas, aqui falam que 5.000 homens foram alimentados. Por vezes a palavra de Deus traz o número olhando só para a figura masculina mesmo, os homens, e dá para a gente uma estatística que não era uma população de 5.000 pessoas que foram alimentadas, 5.000 homens. Provavelmente nós estamos falando de 15 a 20 mil pessoas sendo alimentadas nesse texto. Então, é muita gente. É um estádio de futebol sendo alimentado, irmãos. Estádio de futebol sendo alimentado, 15 a 20 mil pessoas. Então, aqueles 5 pães e 2 peixes de fato, multiplicaram. E esse texto prova que Jesus é o poderoso Filho de Deus, porque como Deus, ele tem poder de criar as coisas. Ele tem poder de multiplicar as coisas. Ele tem poder para fazer com que 1 seja 2, 2 seja 4, 4 seja 8, 8, 16. Ele pode fazer isso, porque ele é Deus. Ele faz com que as coisas dobrem, multipliquem-se. Ele faz com que as coisas se dividam também. Deus é Deus, e ele tem poder para fazer tudo isso. E nesse degrau de milagres extraordinários que Marcos está querendo mostrar cada vez a nós, apresentando um milagre, de fato, todo milagre por si só é extraordinário. Lembremos que um pouco atrás desse texto, né, Marcos ele narra a ressurreição da filha de Jairo. Ele narra a cura milagrosa de uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo que ninguém curava. Milagres extraordinários. Uma jovem morta veio à existência. Agora, nesse cenário que se abre, nesse quadro de mostrar que Jesus é poderoso, algo surge de algo muito pequeno. 5 pães
e 2 peixes. Aquilo que é impossível para alimentar uma multidão daquele tamanho. Jesus faz com que aquilo se multiplique. Jesus é poderoso. Ele é o Filho de Deus. Tudo Ele pode. Jesus não está limitado a nada. Nós aprendemos, quando nós olhamos para a palavra de Deus de maneira muito cuidadosa, que Deus, Ele é todo poderoso. Tudo Ele pode. Tudo Ele pode. Mas, caminhando um pouco mais nesse texto, e agora avaliando um pouco aqui os versículos, diz que voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E aí eu preciso só voltar para o contexto para que a gente embarque todo mundo junto aqui, porque o último sermão no Evangelho de Marcos foi sobre a morte de João Batista. A morte de João Batista é um parênteses que abriu no meio do Evangelho de Marcos para deixar uma mensagem para nós. Que a caminhada de Cristo, e Cristo se tornando famoso e exercendo o seu poder, já vem uma mensagem direta aos discípulos que, assim como João Batista, aquele que serviu a Cristo Jesus, né, abrindo os caminhos para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério, e ele foi morto de uma maneira brutal, tendo a sua cabeça cortada, a morte de João Batista aponta para a própria morte de Cristo Jesus. O poderoso Deus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele também morrerá. Ele não morrerá porque lhe falta poder, ele não morrerá porque ele é um fraco, ele não morrerá porque ele está alheio às circunstâncias do mundo, e ele não pode impedir todos aqueles acontecimentos que estão acontecendo ali diante dele. Ele sabe que um dia ele vai ser preso e morto porque ele é um pobre coitado. Não. Jesus, ele morrerá voluntariamente. Ele deu a sua vida. Só ele poderia entregar a sua vida à morte. Teria que ser algo voluntário também. Porque que força? O Evangelho de Marcos também desenha isso muito claro. Que força poderia fazer com que algum mal alcançasse Jesus? Aquele que faz tantas coisas, tantos milagres extraordinários. Como que homens simples podem tirar a vida do Senhor Jesus? Essa mensagem já antecipa aos discípulos falando, ele morrerá. Não porque ele é um fraco, não porque lhe falta poder, mas porque de maneira voluntária ele entregará a sua vida pelos discípulos, pela igreja, não somente do tempo presente, mas também do tempo futuro. Então, essa lembrança vem com a narrativa da morte de João Batista. Mas aí, fechado esse parênteses, diz que voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito. Tudo o quê? O que Jesus tinha mandado eles fazerem. Jesus recomendou para que eles pudessem sair pregando pelas cidades vizinhas. Comissionou aqueles discípulos, e eles foram no poder do próprio Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo. Diz que foi dado a eles o poder, e diz o versículo 12 do capítulo 6, que eles pregavam que o povo se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Aqueles discípulos estão voltando de uma missão que foi vitoriosa. Vitoriosa. Teve cura, irmãos. Teve demônios sendo expulsos, exorcismo para todo lado, teve ensino profundo, provavelmente muitos se arrependeram com a pregação daquilo. Eu tenho certeza que os discípulos voltaram assim, extasiados. Muito mais do que nós saímos hoje, tanto do nosso evento, né, tanto de ontem como hoje, a gente sai animado, né, e reanimado, mas eu tenho certeza que os discípulos, muito mais, porque eles viram coisas grandiosas e fizeram isso, assim como Jesus tinha falado. E agora eles voltam para Cristo Jesus, prestando relatório de tudo que foi feito, tudo que foi ensinado. E Jesus faz algo interessante, versículo 31. E ele, Jesus, lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e viam.
Irmão, o trabalho tinha demais. O que aqueles discípulos fizeram? Lembre-se de um detalhe. Jesus ele está mostrando qual é o impacto e qual vai ser a dimensão que a igreja vai assumir. Porque até então, tudo o que aconteceu aqui estava muito vinculado geograficamente aonde Jesus estava. O que Jesus está fazendo na sua caminhada. Jesus, lembre seu estado de humilhação encarnado, e não existia um Jesus em cada parte de Israel e da Galileia. Não, Jesus estava presente no tempo e no espaço, num lugar só. E ali ele pregava e ensinava. Só que agora, pela soberania de Deus, pela instrução que o próprio Jesus tem, ele faz com que aquilo comece a se multiplicar. Ele manda os discípulos de 2 a 2, para que pudessem ir. E as curas aconteciam, e os exorcismos aconteciam. Então, vejam só, aconteceu uma multiplicação. Agora não estava restrito apenas aonde Jesus estava ensinando e curando, mas aonde os discípulos iam, o que acontecia? A mesma coisa. Cura, milagres, expulsão de demônios, ensino poderoso da palavra de Deus, pregação do evangelho, chamado ao arrependimento. Multiplicou. Só que, veja só, mesmo diante dessa multiplicação, tinha muito trabalho. E é uma consciência que nós precisamos ter. Irmãos, a gente não pode olhar para a nossa região aqui, por exemplo, General Carneiro, e olhar para esse punhado de igreja que tem aqui, porque tem muita igreja, né, irmãos? A gente tropeça na igreja aqui. Se a gente tropeçar aqui na porta da igreja, provavelmente a gente vai cair. Ou dentro de um BH supermercado, ou dentro de uma farmácia Araújo, ou dentro de uma igreja. Na região metropolitana, se você tropeçar, você cai em algum desses 3 lugares, né? BH supermercado, farmácia Araújo, ou dentro de uma igreja. E a gente fala assim, está tranquilo, se tem muita igreja, a gente pode ir até para os outros lugares, porque não precisa. Irmãos, precisa. Parece que o trabalho para a igreja de Cristo só cresce, e só cresce mesmo. Quanto mais trabalho, quanto mais gente trabalhando, tem serviço para a igreja de Cristo Jesus. É por isso que Jesus, também no contexto da missão, diz o seguinte: rogue ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. E se chegar mais trabalhadores, veja só, ora mais, porque vai precisar de mais trabalhadores. Uma oração contínua da igreja até que Jesus volte. Deus, mande trabalhadores, mande trabalhadores, mande trabalhadores. Nunca haverá nesse tempo que nós estamos, a igreja dobrando seu joelho para orar e falar assim: Deus, não manda mais ninguém, porque não precisa, já está bom demais, tem muita gente, está sobrando gente aqui no trabalho, tem gente à toa, de braço cruzado. Não é assim no reino de Deus. Se tem gente à toa, de braço cruzado, é porque não entendeu o chamado de Deus para a missão, porque trabalho tem muito. E se todo mundo arregaçar as mangas hoje, vai sobrar trabalho ainda. A gente não dá conta. Os campos estão brancos, irmãos. Brancos. E eles são imensos. Chamado aos trabalhadores estão aí. E interessante que isso pode nos levar a querer fazer cada vez mais e mais e mais, e não parar. E às vezes eu preciso escutar a minha esposa, que por vezes fala assim: para. Porque há um problema em nós. E o texto está falando isso aqui. Há um problema em nós. A gente achar que nós vamos fazer tudo com a força do nosso braço. Tudo com a força do nosso braço. A gente acha que por vezes a gente é muito importante, né, no reino de Deus para fazer as coisas. Não que nós não sejamos importantes, que a gente não tenha significância nenhuma. É claro que nós temos. Mas o problema é quando a gente assume a ideia ou a importância que nós somos importantes, que sem nós a coisa não acontece. Sem nós a obra não vai. Isso é um grande perigo. E talvez aqueles discípulos pudessem ter chegado e falado assim: Jesus, a gente precisa fazer isso cada vez mais e mais e mais e mais. O que Jesus fala com eles é: vinde repousar. Vamos descansar. Vamos parar. Vamos para um lugar deserto. Talvez aqueles falam assim: não, manda para a gente aonde tem mais pessoas, né? Aí Jesus fala assim: nós vamos para um lugar, nós vamos atravessar o mar, nós vamos para um lugar deserto. É hora de dar uma descansada.
Só que diz o texto que eles foram, atravessaram, só que alguns, sabendo disso, versículo 33, correram para o outro lado, porque tinham outras cidades ali, e chegaram, veja só, antes de Jesus, né, chegar do outro lado de barco com os discípulos, a turma já correu, passou ali, atravessou, pegou algum atalho ali, porque pense no Mar da Galileia, então eles foram margeando, já tinha uma ideia para onde Jesus ia, foram margeando até encontrar Jesus do outro lado, já estava lá esperando, né? É igual a gente quando vai descansar, né? Com os filhos, em casa. Irmãos, isso é interessante, né? Às vezes eu preciso dar uma desligada, preciso dar uma parada. Aí, às vezes, sei lá, um sábado à tarde, 3 horas, não é que eu vou dormir, eu só quero ir para a cama, esticar, ficar 15 minutos, não precisa de mais, 15 minutos assim, ninguém falando, tal, só assim. Aí eu vou até assim, contando um passo no outro, para ninguém me ouvir, que eu estou escapando, né, para o quarto, né? Aí eu estou indo lá assim, aí quando eu deito na cama, já um abre a porta, ou é o Davi, ou é o João, fala assim, pai, você não vai descer lá para brincar com a gente, não? Como é que você me viu passando, menino, chegando aqui, como é que sabia que estava aqui? Às vezes a gente está no banheiro, irmãos, bate lá na porta, assim, pai, vai sair não? Né? É assim, cerca a gente. Assim, meu Deus do céu, de onde que esse menino me achou aqui? Não adianta não. E estava Jesus, meus irmãos, imagina Jesus, né? Antes de Jesus chegar, já estava lá. Jesus estava, vamos para o lugar deserto, quando chegar lá, está punhado de gente. Os discípulos talvez entenderam que não é hora do descanso mesmo, quando chega lá, gente, muito serviço, né? Correr para lá, e eles viram, estão chegando lá, só que há uma frase linda no versículo 34. Vamos ler o versículo 34 junto, irmãos? Essa frase é linda. Diz que, vamos ler todos juntos? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Irmãos, essa palavra toda que está diante de nós, ela é extremamente confrontadora. Por quê? Porque Jesus não estava mandando os discípulos fazer algo que não era para ser feito. Não, Jesus está falando de maneira sincera, vamos descansar, vamos repousar. A palavra diz que eles não tinham tempo para comer. Eles não tinham tempo para comer. E todos nós sabemos que a nossa biologia não aguenta isso. Se a gente ficar na frequência alta o tempo todo, irmãos, a gente dá um piripaque e costuma morrer. E costuma entrar num paletó de madeira. A gente tem que ficar esperto. Então, essa é uma realidade. Mas esse texto ele é confrontador, porque diz que chegou lá, Jesus ele poderia ter falado com os discípulos assim, aproveitar, agora não vamos dar ré, vamos fazer um drible. Embica o barco para cá, mas quando eles acharem que eles vão começar a caminhar, a gente vira o barco e vamos para o outro canto. Vamos driblar esse povo. Não. Jesus sabendo da necessidade do descanso, mas vendo ali, quando ele olha para aquela multidão que correu, passou na frente deles, chegando lá do outro lado, diz o texto que Jesus se compadeceu delas. E o texto fala o motivo da compaixão que Jesus teve por elas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, essa é a realidade diante de nós. Porque tem muito trabalho, porque eu disse aqui, a gente pode ter trabalhadores, e sempre haverá muito trabalho a ser feito. Porque o mundo, essa massa do mundo que está diante de nós, de pessoas, irmãos, quase toda ela. Quando você tira a igreja de Cristo Jesus, dessa contagem, dessa população hoje do mundo, que está acima de 8 bilhões de pessoas, e você tira a igreja de Cristo, sabe o que sobra? Muita gente. Bilhões de pessoas. Ovelhas que não têm pastor. Pessoas que estão perdidas na sua vida. Pessoas que estão angustiadas, estão ansiosas. Pessoas que estão enfermas e não têm nenhuma expectativa, não da cura, mas não tem uma expectativa do que virá após aquela doença. Pessoas que estão com medo da morte, temendo o dia em que seus olhos fecharão. São várias pessoas assim, e diz que Jesus olhou para aquelas pessoas, vejam só, pessoas do arraial de Deus, pessoas que estavam vivendo ali em Israel, pessoas que estão no meio de um povo
povo que Deus chamou, estabeleceu sacerdotes para aquele povo, para cuidar daquele povo, estabeleceu uma série de coisas para que aquele povo pudesse ser cuidado. Jesus olha justamente para o seu povo, o povo de Israel, e vê ali pessoas, ovelhas que não têm pastor. Não tem pastor. E diz que Jesus passou a ensinar. Jesus sabia qual é a primeira necessidade de todo mundo, né? Ele começa a ensinar, ensina muitas coisas. E agora o texto vai e diz que, em declinando a tarde, vieram os discípulos e a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já é avançada a hora. Despede-o para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dá-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos, vendo toda a situação, muita gente, o dia chegando, falou assim: Jesus, deixa eu te falar, tem muita gente aqui, eu sei, eu entendo a compaixão do Senhor, mas vamos mandar esse povo para casa, porque senão a coisa vai complicar um pouquinho mais. Eles não têm o que comer. E aí Jesus faz algo interessante. Jesus olha para os discípulos e diz assim: deem vocês o de comer. Pode dar. Obviamente que há uma dúvida ali dos discípulos, assim, não, será que é um enigma do mestre? Será que é uma pegadinha? O que ele está querendo mostrar com isso aqui, né? Porque eles mesmos dizem: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Essa pergunta de 200 denários, né? Um denário é geralmente o pagamento de um dia de trabalho, né? Então, Jesus está falando de 200 dias de trabalho. Os discípulos estão perguntando aqui: Jesus, talvez num dia que um recurso que eles não tinham. Assim, você quer que a gente saia para comprar, ir numa padaria, para comprar 200 dias de trabalho nosso? Imagine quanto você recebe aí, e você chegar numa padaria e gastar numa vezada só na padaria 8 meses de trabalho. É por isso que eles estão perguntando. Não, está estranha essa pergunta sua, porque diz, quantos? Aí Jesus diz para eles, porque Jesus está fazendo um teste, não está tentando, né? Não está tentando os discípulos, mas ele está testando os discípulos. Assim, quantos pães tendes? E de ver. A gente sabe que pelo Evangelho de João que tinha um menino, né? A gente não sabe se é um menino, se é um adulto, mas é um homem que estava ali, e que tinha 5 pães e 2 peixes. É justamente diante disso que fala, e sabendo eles, respondeu: temos aqui 5 pães e 2 peixes. É a mesma coisa assim, Jesus, deixa eu falar, não tem nada. Tem 5 pães e 2 peixes. É a mesma coisa se você chegar, se tiver um punhado aqui de criança aqui, você chegar num lugar que tem 200 crianças, né? Aí você abre uma caixa de bombom, né? Mesma coisa. Ainda mais essas caixas de bombom que só vai reduzindo, né? Só vai reduzindo, só vai ficando compacta, né? Antes era bonita a caixa garota, a gente abria, tinha tanto bombom. Hoje você abre assim, você conta ali uma meia dúzia de bombons, negócio ali. Não, mas é praticamente a mesma coisa. Você vai fazer o quê? Praticamente não existe nada. Só que Jesus faz algo que a gente sabe muito bem, que é o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Ele fala assim: todos se assentem em grupos sobre a relva verde. Interessante esse comentário que Marcos faz de uma relva verde, né? Para mim dá a sensação de uma cena de um local para que eles pudessem. A ideia de um piquenique, você senta num lugar confortável para comer. Jesus fala assim: pode fazer de maneira organizada, façam os grupos de 50, façam grupos de 100 pessoas. E aqui a gente tem que ter um olhar de quem está olhando quem. Porque para a multidão, irmãos, nós estamos falando de quase 20 mil pessoas. Vocês acham que essas 20 mil pessoas estão entendendo o diálogo que está acontecendo entre Jesus e os discípulos? É claro que não. Está tendo um problema. Quando acontece algum problema, está lá no bastidor, o problema sendo resolvido. Mas os 20 mil estão lá, olhando para aquilo ali, esperando o que está acontecendo. Deu uma pausa aqui no ensino, a gente não sabe o que está acontecendo, e de repente vem uma ordem: senta aí de 50 em 50, 100 em 100. Pode sentar, senta aí. Talvez as pessoas sem muito entender o que estava fazendo, eles obedeceram, né, a ordem do Senhor Jesus Cristo, do Mestre. Então eles fizeram, eles sentaram de grupo, e de repente, né, diz que, e o fizeram, né, fizeram isso, e diz no versículo 41, tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos,
para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000, diz o texto. Então, olhando para a cena, irmãos, como que ela aconteceu, não tinha um microfone que Jesus falou assim: gente, presta atenção aqui, eu vou fazer uma oração, vai acontecer um negócio aqui extraordinário, prestem atenção aqui e tal. Jesus mandou aqueles grupos dividirem de 50 e de 100, então eram vários grupos espalhados por aquela planície, naquela relva verde. Os discípulos estão perto ali. Esse milagre extraordinário, grandioso, extraordinário, ele acontece numa cena extremamente simples. Jesus, ele ergue as mãos e provavelmente em algo muito parecido disse a Deus: Deus, obrigado pelo alimento que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor vai nos alimentar nesse dia. Não somente a nós, mas a todos que estão aqui. Amém. E falou com os discípulos: pode distribuir. Pode distribuir. Eu fico pensando os discípulos ali, olhando para aquilo ali, né? Olhando e falando assim: esse homem não está muito bem, né, gente? Não tem condição. Como assim? Pode distribuir. Irmãos, é uma cena sem alarde. É uma cena sem holofote. É uma cena que não tem as coisas assim, destacando, é um grande poder. Mas é uma cena simples. Jesus, ele pega aquele pouco recurso, ele agradece a Deus, e ele fala para os discípulos: vão, não olhem. Lembre que Jesus mandou aqueles discípulos irem, falou assim: não levem nem as bolsas, e vão. Irmãos, percebe que esse texto fala para a igreja? Percebe que esse texto chama a igreja de qualquer tempo, e a nossa igreja está falando assim para a gente: não lhes faltará nada. Para a igreja de Cristo sempre haverá abundância. Sempre haverá. Talvez não a abundância que a gente tem expectativa, uma abundância de coisas financeiras, de bens materiais, mas sempre haverá para igrejas abundantes recursos para que o evangelho cresça. Sempre haverá abundância para a igreja, para que as pessoas conheçam o poderoso nome de Jesus Cristo. Todos aqueles que se achegam diante da igreja, e pode ser uma multidão, Jesus prepara a sua igreja sempre para oferecer algo para o mundo. A gente nunca pode achar que a gente é um coitadinho, irmãos. Eu tenho pavor da teologia da prosperidade, da teologia positiva. Mas, por outro lado, eu não posso negar a verdade de Deus, que fala conosco que nunca nos faltará nada para que a gente avance com o reino de Deus na terra. Nunca faltará. E às vezes a gente pode olhar assim: mas é muito pouco. Nós podemos olhar para a nossa realidade, mas nós somos poucos, um pequeno grupo. Se Jesus mandou a gente ir, irmãos, Ele não está mandando a gente olhar o que tem na bolsa. Aqueles discípulos começaram a distribuir. Tira pão, tirou 3. Chegou no quinto, acabou. Não acabou não. Aí chegou o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, e um discípulo olhando para outro, e 10, e 15, e 20, 50 pães, e 200 pães, e 300 pães, e sai peixe para todo lado, e ficou aquele negócio assim, e eles olhando para aquilo, e o pessoal assim: tem mais aí? Alguém diz: não, tem mais, estamos aqui, né? Porque todos se fartaram. A ideia é que todo mundo assim: não aguento mais comer. Estava igual a gente esses dias, né? Não, Eliane e Cláudio Donato, pode guardar esse negócio, a gente não aguenta mais comer, nós vamos passar mal, né? Então, guarda esse negócio. Sobrou ainda, a gente saiu lá, ainda tinha um negocinho lá, né, para beliscar. Pode parar. Diz o texto que sobrou 12 cestos, né? Eram 12 discípulos, sobrou um cesto cheio, talvez para que aqueles discípulos pudessem ser lembrados que eles chegaram lá com 5 pães e 2 peixes para 12 discípulos, e cada um dos discípulos foi embora naquele dia com um cesto cheio. Os 12. Chegaram com 5 pães e 2 peixes. Saíram cada um com um cesto cheio.
E o povo com a barriga assim, ó, lotada. Será que teve pecado da gula? Eu fico perguntando essas coisas, né? Essas perguntas inúteis que a gente faz para o texto, né? Será que teve pecado da gula aqui, né? Mas todo mundo saiu farto. Irmãos, para a igreja de Cristo Jesus, para o povo dele, nós que somos os discípulos, Jesus está falando para eles e fala para nós: confie em mim, confie em mim. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o Deus de todas as coisas. Eu faço as coisas existirem do nada. Eu faço com que o pouco, ou aparentemente pouco, seja muito e extraordinariamente muito. Quantas igrejas na história, da história cristã, irmãos, fizeram muito com nada? Do ponto de vista material, humano, é claro, né? Quantas coisas foram feitas por igrejas somente com o recurso da oração? Quanto que a gente paga para orar mesmo? Gratuito, né? A gente pode orar, é interessante, não tem crédito não, você pode orar, o crédito não acaba. E aí Deus age, a mão poderosa de Deus. Deus está escutando o clamor da igreja e Ele vai abrindo espaço, trazendo. Irmãos, não nos falta nada para cumprir o propósito de vida que Deus nos chamou. Vai faltar, talvez falte recurso para os nossos luxos. Deus não está prometendo luxo para ninguém aqui, mas Deus promete uma caminhada farta para os seus discípulos na expansão do reino dele, até que Ele volte. E prova disso é que Jesus continua nos alimentando até hoje, né? Interessante. Ele continua nos alimentando de si mesmo, com a sua palavra, né? Por meio da ceia, né? O sacramento que nos alimenta a nossa alma, que faz com que as ovelhas, lembrem-se, nós temos um pastor, e o nosso pastor é o bom pastor Jesus, que leva as suas ovelhas para pastos verdejantes, fartos, né? Para encher a barriga das coisas espirituais, né? E que Deus nos faça confiar cada vez mais nele, e que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o poderoso Filho de Deus, que supre em tudo a sua igreja. Vamos orar? Pai bendito, a tua palavra, ela é tão confortante a nós, Deus. Ela é tão preciosa para nós. Ela, primeiramente, nos lembra que o Senhor é Deus, o Deus Criador de todas as coisas, dos céus e da terra. A tua palavra nos lembra o quão abençoador o Senhor é, como que o Senhor, diante da sua igreja, cuida dela, alimenta ela, faz com que o pouco seja muito nas mãos dos seus, Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado, Deus, por nos lembrar nessa noite que o Senhor não faz com que o seu reino, o reino de Deus, seja um reino de miséria. O seu reino é um reino de fartura, é um reino de grandes bênçãos espirituais, é um reino onde há fartura de alegria, fartura do evangelho do Senhor, fartura de bênçãos que não suprem somente a nossa necessidade terrena, mas principalmente a nossa necessidade eterna. Obrigado, Deus. Obrigado por nos lembrar que, como discípulos do Senhor, nós precisamos ser tão somente obedientes a ir e fazer a sua missão. Obrigado por, inclusive, nos empurrar, Deus, assim, nos lembrar que nós não podemos focar naquilo que temos, mas naquilo que verdadeiramente nós somos. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos aquela que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É aquela em que o Senhor empurra para os grandes desafios, Deus. O Senhor continua trazendo a mesma mensagem para a sua igreja. Vão. Os pastos estão prontos para a colheita, Deus. Não nos deixe ser medrosos, Deus. Não nos deixe ser covardes. Não nos deixe nos limitar por aquilo que nós, por vezes, cremos. Estamos extremamente limitados. Nos ajude a ir, Deus,
com o pouco que o Senhor tem nos dado, e que esse pouco seja muito. Seja o muito para alimentar uma multidão de pessoas famintas que estão aqui debaixo de nós, Deus. Há uma multidão aqui para ser alimentada, e que o Senhor nos dê as estratégias necessárias e a coragem necessária somente para ir, e nos ajude, porque sabemos que o Senhor nos ajudará com a provisão dos céus. Nos ajude, Pai, precisamos do Senhor. Faça isso por nós, faça isso por sua igreja. Louvado seja o teu santo nome, Deus, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém.